Bom dia a todos, boa tarde. Veja, nós estamos com o exercício de acompanhamento de unidades de medidas de comprimento e nós temos algumas questões para marcar o X, questões de assinalar, onde existe apenas uma alternativa correta. Essas questões foram baseadas no primeiro vídeo que foi colocado pela TV Câmara, disponibilizado dentro do WhatsApp nos grupos de um modo geral. Então a primeira pergunta diz assim: o que significa a palavra geometria? Assinale um X na resposta correta. Representa unidades de medida, medidas de tempo, medidas de terra ou terra geográfica. A resposta correta dessa pergunta é a letra C, medida de terra, porque a palavra geo representa terra e metria medida. Então, o surgimento da geometria ela acontece no Egito e é essa a indicação que nós temos dessa palavra aí, né? Representa a palavra na sua formação, tá? Segunda questão: que povos deu origem à geometria? Assinale com X a resposta certa, já respondi, né? Foram os egípcios que iniciaram o estudo geométrico. Os gregos também tiveram uma grande participação e os árabes. E os sírios posteriormente, mas o início mesmo se deu dentro do Egito. Tá? Terceira questão. Marque um X que mostre historicamente por que houve a necessidade de medir. Foi para contar, para fazer cálculos ou calcular, para demarcar terras por causa de inundações, para dividir espaços. Foi essa aqui a sentença: para demarcar terras por causa de inundações. Existia o rio Nilo, né, tinha as suas enchentes, e quando ele retornava ao seu leito, deixava aquelas áreas umedecidas e essa terra ficava muito fértil. Então eles marcavam as terras para ali fazer os plantios, né, e as colheitas serem promissoras. Então historicamente mostra-se isso. E também em outras áreas do rio, eles marcavam terras para que não avançasse tanto as águas dos rios sobre as terras. Então tinha esses dois objetivos. Quarta questão: são considerados instrumentos de medidas de comprimento? Assinala a resposta certa com X. Fita adesiva e fita métrica, régua e pesos, a balança e o termômetro, a trena e um metro em forma de bastão. Seria esse aqui, letra D. A trena, que é muito utilizado nas construções, e o metro em forma de bastão, que é aquele bastão que tem uma medida também utilizada muito em casas comerciais. Quando a gente vai comprar tecido, geralmente as pessoas usam esse bastão, certo? Assinala a alternativa correta em relação ao metro, marcando um X na resposta correta. Um metro é um múltiplo da unidade de comprimento. Um metro é descrito da forma AM com ponto e minúsculo abreviado. Um metro tem a simbologia M maiúsculo e é uma subunidade. Um metro é a unidade central. Esta divide as unidades superiores das inferiores. É a letra D. Certo? Ele é a unidade que está no centro, justamente porque ele é a unidade mãe. Antes dele tem as unidades maiores e após ele tem as unidades menores. E aí ele está entre essas subdivisões, do maior para o menor. Então é a letra D. Sexta questão: assinale com o X a sentença correta. Letra A: existem 3 unidades superiores ao metro. A menor unidade de medida é o milímetro. O DAM é chamado de decímetro. O HM é considerada a segunda maior unidade em relação ao metro. Então, assim, a sentença que você vai marcar é a errada. Então, existem 3 unidades superiores ao metro, essa é certa. A menor unidade de medida é o milímetro, essa está certa. O DAM é chamado de decímetro, não, essa é a errada, porque DAM é decâmetro, decímetro é DM apenas.
Então, essa é a questão que tem que se marcar o X. Essa é a questão errada. Tá vendo aí? Porque não é para marcar a sentença certa, e sim a errada. Sétima questão. Assinale com o X a alternativa correta. O quilômetro corresponde a 10 metros. O hectômetro corresponde a 100 metros. 1 metro é superior ao decâmetro ou decímetro é nomeado de decâmetro. É essa a resposta. O hectômetro corresponde a 100 metros, porque você salta duas casas de 10 em 10. Então, quando você salta do quilômetro, do hectômetro para o decâmetro, você multiplica por 10. E do decâmetro para o metro, você multiplica novamente por 10. Então, 10 vezes 10 dá o que? 100 metros, certo? Porque cada casa que você salta, você multiplica por 10. Como você salta duas casas, então, obviamente, é 100. Porque 10 vezes 10 é 100. A oitava questão. Marque com um X a alternativa correta. 1 metro é menor que todas as unidades. O quilômetro é 100 vezes maior que o metro. O milímetro corresponde à segunda menor unidade de comprimento. O hectômetro é 1000 metros maior que o decímetro. Então, vamos ver qual seria a resposta certa, né? A resposta certa é essa última, letra D. Porque, é como eu já falei anteriormente, veja, do hectômetro para o decímetro, o aluno vai saltar 3 casas. Então, é 10 vezes 10, 100, depois 100 vezes 10, 1000. Tá vendo? Então, ele salta o hectômetro para o decâmetro, multiplica-se por 10. Do decâmetro para o metro, o aluno multiplicará por 10. E do metro para o decímetro é mais 10. Então, quer dizer que são 1000 vezes maior que o decímetro. Certo? É a letra D. É a resposta certa. São considerados múltiplos do metro. Assinale com X a resposta certa. Múltiplos do metro, maiores do que ele. Quilômetro e decímetro, milímetro e centímetro, hectômetro e decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Letra C. Hectômetro e decâmetro estão antes do metro. Se eu quero transformar quilômetro em decâmetro, eu vou multiplicar por 10, dividir a unidade por 100, multiplicar a unidade por 1000 ou dividir a unidade por 1000. Seria essa, não é? Multiplicar por 100. Porque o metro salta para o hectômetro, que é 10. E do hectômetro passa para o decâmetro, que é mais 10. Então, 10 vezes 10 é 100. Então, seria multiplicar a unidade por 100. E aí estão corrigidas e explicadas todas as questões do exercício aplicado. Até a próxima.